Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui do Grupo Espírita Irmã Marisa, situado em Osasco. É com muito prazer que nós vamos envolvendo agora a nossa irmã Vera, que vai nos trazer a prece inicial. Boa noite a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus envolva o nosso coração. Todos nós, nesse momento, podemos estar ligados uns aos outros e juntos. Vamos agradecendo ao nosso Pai Criador por mais esse dia que Ele nos concedeu de vida. Agradecendo ao Pai por tudo de bom que tem acontecido a nós. E assim, agradecemos ao Mestre Jesus por tantos ensinamentos. E juntos, vamos cumprimentando a todos, irmãos, amigos espirituais presentes, rogando a esses amigos que nos ajudem, nos fortaleçam, para que nesta noite nós possamos estar ouvindo e guardando o Evangelho em nossos sentimentos. E assim, aproveitando esse momento, rogando aos nossos amigos que nos fortaleçam juntos, que em nome de Jesus possamos dar por aberto o Evangelho do Lar desta noite. Que assim seja, graças a Deus. E vamos assim envolvendo com muito carinho nossa companheira Célia, que fará para nós o comentário do livro O Pão Nosso. Que assim seja. Seguiu, Tá sem som, Célia, clica no seu fone. Boa noite a todos. Gratidão também por estar aqui reunido com vocês, com toda essa espiritualidade amiga, para mais um Evangelho no Lar. Aproveitando que hoje é o dia do professor, por que não dizer, né, que esses espíritos de tanta luz que ajudam a nossa caminhada aqui no planeta também são nossos professores espirituais. A eles, a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa eterna gratidão por tudo que Ele faz por nós, por tudo que eles fazem por nós. A lição da noite, eu vou ler o Evangelho, desculpa. Eu vou ler o Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição da noite é a 60, Lógica da Providência. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Essa mensagem foi trazida, essa lição, né? Trazida por Paulo, Hebreus 10, 32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum por meio de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura, remorso, depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. A se realizar nos corações, daí em diante,
a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe de ventania. Os espíritos nobres que suportam os tormentos do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Essa lição nos dá um conforto, né? Para nós que estamos em estudo, em contato com o Evangelho de Jesus quase que diariamente, com as experiências humanas aqui que nos testam. A gente tem a teoria e tem a prática, né? E quando a gente lê uma lição dessa aqui, foi trazido por Paulo, e a gente conhece a história de Paulo, né? Que foi... Deus o experimentou de uma forma assim que ele suportou. Por quê? Porque era um espírito de luz, né? Então a lição nos conforta nesse sentido de que não estamos sozinhos, que tem um projeto de Deus para cada um dos seus filhos aqui no planeta. Ele não nos daria um fardo maior do que nós conseguiríamos suportar. A diferença entre todos passamos, né, por experiências difíceis, ao nosso olhar ainda material, né, mas que são necessárias para o nosso aperfeiçoamento espiritual e moral, né. Mas, então, se nós não passássemos por situações difíceis, e a medida, o Pai sabe qual é. E é nisso que nós temos que confiar, né? Nós que temos o estudo, a gente não pode deixar se levar pela tristeza. Somos humanos, claro, né? Mas a gente tem que se levantar. A cada queda, lembrar de toda a lição, lembrar que estamos sendo experimentados para crescermos espiritualmente e moralmente, que o projeto de Deus está lá, foi feito muitas vezes, como sabemos, nós fizemos parte do nosso próprio projeto de reencarnação. Então, é nisso tudo que a gente tem que lembrar, né? E eu, quando estava fazendo aqui a lição, eu lembrei, né, de toda a vida de Paulo. E Paulo foi testado, vamos dizer assim, no seu limite, até que ele teve, talvez, naquele momento, ele teve tudo aquilo que ele tinha do mundo espiritual que ele trouxe e que, de uma certa maneira, ele ainda não tinha aberto o olhar espiritual do ponto de vista dos ensinamentos de Jesus, porque ele já era uma pessoa bem religiosa. Ele teve o seu despertar. Até fazendo a lição aqui, eu lembro que numa das aulas com o Floreal, eu fiz esse questionamento, né? Eu falei que como que, ao nosso olhar, né? Então, de repente, quando Paulo, ele encontra Jesus na estrada de Damasco, e muito, vamos dizer assim, muito repentinamente, ele muda. E aí ele pergunta para Jesus, o que queres que eu faça? E aí eu fiz esse questionamento, né? E o Floreal me deu uma resposta que me atendeu perfeitamente. Ele disse, ele já era um espírito iluminado. Então, então o projeto de Deus estava definido para Paulo e era ele na estrada desse projeto que já tinha sido desenhado. Então, é dessa maneira que nós devemos olhar para todas as situações que nos testam, que é para nós nos melhorarmos, né? Eu acho que a lógica da providência é um projeto divino e tem uma lógica. Então, assim, né, para finalizar a lição, a gente tem que lembrar sempre que como fomos criados por Deus, portanto, nós temos o DNA de Deus em nós. Que tem um projeto traçado por Ele, para nós. Não estamos sozinhos.
somos amparados em tempo integral. Fomos criados para sermos felizes. Depende de nós, né? E o Pai conhece o nosso potencial. Então, que a gente também lembre-se sempre disso, né? E caminhemos. Sempre para frente, um dia de cada vez, mas com o olhar no horizonte, sabendo que é a nossa caminhada evolutiva, graças a Deus temos o contato aqui e todos os ensinamentos da doutrina espírita, né? Agradeço a oportunidade, vamos envolvendo com muito amor, com muito afeto, o nosso irmão Sérgio, que trará para nós a explanação do Evangelho desta noite. Muito boa noite, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nós. E Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos falar sobre o item 19, o mal e o remédio. Santo Agostinho, Paris, 1863. E diz assim: Vossa terra é, por acaso, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, graças, meu Deus, por teres queridos provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso, ao lado da eternidade, de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e vós, os que mais sofreis, julgar-vos-ei os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando vagueáveis no espaço, escolhestes a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que murmurais agora, vós que pedistes a fortuna e a glória, ou fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la? Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico,
sabíeis que, quanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível: a fé, voltar os olhos para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ele aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Não mais nos perguntei, porque qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova? Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida, um segundo de sua eficácia é punido. Na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio, será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto estes se torcerem convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. Este, então, é a nossa mensagem trazida pelo nosso irmão Santo Agostinho. Sérgio, Pois não. desculpa a intromissão, fala um pouco mais alto, que está bem baixinho a sua voz. Ok, obrigado. Está dando para ouvir melhor agora? Estão conseguindo me ouvir melhor? Sim, mas se você puder falar, fala um pouco mais alto, que aí vai ficar bem legal. Ok, então. Bom, nós estamos, nesse texto, Santo Agostinho, ele inicia fazendo uma série de questionamentos sobre a nossa conduta ou os nossos sentimentos com relação aos problemas, às provas, né? E ele vem questionando tudo isso e dizendo para nós olharmos para o céu, olharmos para o alto, buscarmos força e entendimento, porque o sofrimento, nós vamos ver aqui no decorrer da lição, que ele, na verdade, ele não é uma punição, ele é uma bênção para todos nós, né? É um ensinamento muito importante. Bom, nós sabemos que todo sofrimento incompreendido, ele abala a fé, né? Nossa existência, ela é regida por leis universais que controlam todo o universo, impactando todas as nossas ações, não é verdade? Tudo aquilo que pensamos, todas as nossas reações, né, ela vai ter um resultado, né, final, né, de acordo com as leis de ação e reação. Santo Agostinho questiona a nossa visão limitada da vida na Terra, né?
a nossa falta de fé em saber entender melhor o sofrimento. A dor está nos mundos inferiorizados, que há provas e expiações, que é o caso da nossa querida Terra, que fazem alcançar o progresso, purificando o espírito e elevando a criatura, né? A dor é o remédio que tem como efeito a correção, a cura da alma desajustada e mostra as imperfeições, fazendo-a refletir nas suas ações, né? Vamos lembrar que a dor faz germinar em nós a compaixão, a piedade, a ternura, o afeto, a transformação moral que é necessária para curar. Dentro de todo esse contexto, né, que a fé nos faz entender, nós vemos que não existe um sofrimento aqui, né? Pelo contrário, existe um entendimento sobre tudo na vida, né? Quando nós adquirimos a fé verdadeira, quando nós estamos com uma fé fortalecida, nós estamos muito mais próximos de Deus e da espiritualidade. Portanto, não há sofrimento. Há um entendimento maior. O que causa a dor, né? Tudo que é mal compreendido por nossa inteligência. Tomamos ações equivocadas, falamos sem pensar, julgamos, condenamos somente pelo olhar, causamos conflitos, discórdia, etc., etc. Tudo isso causa dor em nós. As leis universais fazem o ajuste necessário à criatura, limitando seu poder no mundo onde tudo está interligado de forma harmônica. Nós vemos a harmonia que existe no universo e a harmonia que pode existir aqui na Terra, desde que nós obedeçamos às leis e os limites que nós temos perante a divindade. Sabemos que a Terra é um mundo de provas e expiações ainda. Essas condições nos traz aprendizados a cada minuto, mas nos mostra a responsabilidade que está sobre nós. Nós não podemos sair aí fazendo o que nós bem entendemos, né? Sem pensar nas consequências dos nossos atos, né? Por isso nós temos limites. Já ouvimos falar que a vida é feita de escolhas. Uma escolha errada, a depender do fracasso do outro, poderá trazer consequências e destruições que talvez não conseguiremos reparar nessa existência. Muitas coisas vão ficar para serem resolvidas numa próxima existência. O que nos colocaria em débito para o futuro, né? Ao invés de nós resolvermos as nossas questões, nós acabamos empurrando o problema para o futuro. Dessa forma, chegamos à Terra para vivenciar mais uma experiência, refazer as provas que não deram certo e expiar o mal do passado na vida presente. Estamos conscientes da necessidade de sermos melhores a cada dia e que amanhã estaremos novamente expiando o passado, né? Como nos mostra Santo Agostinho, escolhemos nossas provas, né? Um compromisso que assumimos capaz de ser cumprido e suportado por nós. É isso que ele chama atenção, porque nós reclamamos demais. Mas muitas das vezes nós não fazemos nada para ser diferente, né? Nós não fazemos nada para enxergar todo esse universo que nos envolve de uma forma mais amorosa,
né? Reclamamos da chuva, reclamamos quando está sol, reclamamos por falta de dinheiro, reclamamos porque o outro pensa diferente, reclamamos porque ele só fala em política, reclamamos, ou seja, nós reclamamos, né? Nós reclamamos, né, o tempo inteiro. E é isso que ele vem nos chamar a atenção, para que nós pudéssemos refletir melhor em tudo isso, e só tem uma forma de refletir melhor, voltando os olhos para o céu, como ele diz. O sofrimento é, sem dúvida, o remédio, o bálsamo para a alma, a oportunidade de transformar o ferro em ouro brilhante, né? Realmente, o sofrimento, ele purifica-nos a alma e faz com que nós passamos a observar melhor as nossas atitudes, né? A partir de então. O Espiritismo, ele esclarece o passado, educa, sensibiliza a alma, ilumina, consola, mostra os mistérios da vida futura e a continuidade da vida. Para nós espíritas, é muito tranquilo entender essa lição e entender que nós somos o produto, né, do que nós fomos no passado. Para nós é fácil, mas para quem não é espírita, tem muita dificuldade em ler uma leitura espírita, né? Ele revela a lei moral, nossa linha de conduta, renova a nossa consciência para melhor, né? Tudo que pensamos é de nossa responsabilidade e tem base na verdade suprema. Todos nós trazemos tendências do passado que nos acompanham de existência em existência. E se são tendências negativas, devemos combatê-las com todo o nosso esforço. Porque enquanto nós tivermos tendências negativas, nós temos uma grande possibilidade de sofrimento e o mal nos acompanhando a cada momento. Queria pedir licença aos irmãos para ler aqui uma historinha curtinha, bem pequenininha, somente para ilustrar esse nosso momento aqui, a nossa lição. Eu coloquei essa historinha como, eu dei um título para ela como O Buraco. Tá? E é uma historinha que conta o dia a dia da atualidade nossa aqui. Diz assim: um homem aluga uma casa. É certo que o proprietário reformou a casa. Consertou os buracos, lixou, pintou, consertou vazamentos, rede elétrica, lavou e tudo mais, etc. Entregando a casa em perfeito estado. O homem morou por longos anos e um dia teve que entregar a casa em perfeito estado. Porém, ele a reforma sem muita presteza. Remendou os buracos e não quis mais ser incomodado. O dono da casa sentiu-se prejudicado por tal atitude. Muitos anos depois, ele volta para alugar uma nova casa, só que dessa vez, com poucos recursos, se vê decepcionado, pois a única casa que lhe foi possível alugar tinha muitos buracos e nada funcionava. Assim, o homem deve refazer o que não fez direito, colhendo do que plantou e expiando o passado de tudo que não cumpriu. Como o progresso não cessa, a renovação também não cessa. O homem não está aqui para remendar, e sim para consertar tudo que lhe causa o mal.
para alcançar a luz, ele precisa crer em Deus, aumentar a sua fé, renovar as suas atitudes, buscar instruções, refletir se está abrindo buracos ou fechando buracos. O mal não é um inimigo que quer nos destruir, e sim aprimorar a criatura, uma bênção para os nossos deslizes. Então, meus irmãos, o que nós estamos hoje fazendo? É claro que, orientado pela doutrina espírita, nós estamos tentando seguir o melhor caminho, mas nem sempre nós conseguimos deixar de abrir buracos, não é verdade? Mas, se nós estamos abrindo buracos, nós temos que trabalhar para fechá-los, mas não remediar, como nos diz a historinha, consertar verdadeiramente, tirar esse problema da nossa frente e não transferir esse problema para uma vida futura. Então, nem tudo que é mal é alguma coisa que nós temos que nos colocar como vítima ou como alguém que sofre sem motivo ou culpar alguém por isso, Nós devemos entender, nós devemos ter resignação, compreender que tudo que chega até nós é para o nosso aprendizado. Não é castigo, não é maldição, não é o anjo do mal, não é nada disso. É exatamente uma experiência nova que nós precisamos estar participando para compreendermos o que não conseguimos compreender lá atrás. E para elevarmos ainda mais a nossa consciência, limpar ainda mais o nosso espírito e, com isso, ter uma grande oportunidade lá na frente, Porque tudo que nós trabalhamos e nos esforçamos, para o bem, não precisamos nem pedir nada, Porque isso é uma consequência da lei, de ação e reação que nós sabemos, Plantar flores, vai colher flores. E é isso que o Evangelho faz com que nós passamos a plantar coisas boas, E a partir daí o que vai acontecer não importa. O que importa é a nossa consciência absorver o bem, absorver o amor e desejar o bem sempre, Mesmo que nós não consigamos fazer muita coisa, mas desejar o bem. Então, Santo Agostinho foi muito feliz aqui em dizer que o mal e o remédio estão ligados um com o outro, Porque na maioria das vezes o mal não é nada para te prejudicar, pelo contrário, para fazer você adiantar cada vez mais. Que nós possamos, então, com essa simples reflexão, levar para os nossos lares e refletir sempre nessa lição de Santo Agostinho, que nos faz buscar os céus e não ficar reclamando. É isso? Muita paz a todos, muito grato, muito obrigado. Vamos envolver, então, nesse momento, com muito carinho, a nossa irmã Odete, que fará as vibrações para nós. E após essa bela lição de Santo Agostinho e essa explanação maravilhosa sobre essa mensagem, com nossos pensamentos mais elevados ainda, vamos às vibrações da noite. Vamos vibrar muita luz, muita paz e muito amor a todos o nosso planeta Terra.
Vamos vibrar também pelo nosso país, vibrar pelos governantes, para que eles sejam bem envolvidos em luz e que eles sejam verdadeiros trabalhadores de Jesus. Vamos vibrando pelos enfermos da terra, infectados pela Covid e por outras doenças, nos hospitais, em suas casas, onde haja um leito de dor. Vamos vibrar também por todos os trabalhadores da saúde, desde os médicos até aquelas pessoas que trabalham na limpeza, para que tenham muita proteção. Vamos vibrando também por todos aqueles nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nas casas de recuperações, para que eles sejam envolvidos em luz, em paz, em muito equilíbrio. Vamos vibrando pelo nosso grupo espírita Irmã Marisa e por todas as casas de orações. Vibremos também pelos desempregados, para que eles tenham esperança de dias melhores. Por todos os nomes colocados nos cadernos do Grupo Espírita Irmã Marisa, na caixinha de vibrações, para que possam receber tudo aquilo que Jesus possa lhe oferecer, que é a paz, o amor, a compreensão e o fortalecimento. Vamos também vibrando pela unificação das religiões. Vamos pedindo vibrações pelos nossos lares, por todos os nossos familiares, e humildemente pedimos a Jesus, pedimos a Deus vibrações por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E vamos assim envolvendo Eurípides, que fará para nós a prece de encerramento. Graças a Deus. Muito bem. Então, vamos encerrar agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade de estarmos juntos através das nossas rogativas, através das nossas vibrações e orações sempre importantes. Agradecemos a Deus por estarmos juntos. Agradecemos a Deus por permitir que recebemos força, coragem, entendimento nestes momentos de evangelho, de estudo e dos nossos reencontros. Agradecemos a Deus, a Jesus, e pedimos permissão para encerrar o nosso evangelho, agradecidos e envolvidos pela oportunidade. Graças a Deus.